Então, só para encerrar essa parte de citação, a gente vai recapitular aqui um detalhe. Vai recapitular um pouco e mostrar um detalhe. Eu estou com o Mendeley aqui aberto, com dois documentos. Um é artigo de periódico, o outro é uma tese. E aí eu estou com o Word aberto aqui. Eu vou incluir um texto qualquer aleatório para a gente fazer a citação daqueles dois trabalhos, né? Então eu vou citar, por exemplo, o Oliveira. Clico ali no final, né? Deixa eu apagar isso aqui. Inserir citação. Oliveira. Ok. Então ele trouxe aqui a citação do Oliveira. Vou incluir um outro parágrafo. E vou fazer a citação da tese. Então inserir citação. Autora da tese, Mariana Posati. Ok. Tudo isso a gente já viu. E aí na seção de referências, eu vou clicar aqui em inserir bibliografia. E ele vai fazer a referência automática para mim. E aí aqui os detalhes, né? Ó. Oliveira está sem local. Então a gente precisa corrigir isso lá no Mendeley para ele trazer automaticamente. Você pode se sentir tentado a corrigir aqui. Então essa revista é de Brasília, eu vou apagar ali o sem local e vou escrever Brasília. O problema de fazer isso é que quando você trouxer uma outra referência ou clicar aqui em atualizar, eu vou clicar e repara lá embaixo. Presta atenção aqui onde está Brasília, ó, que quando eu clicar em atualizar lá em cima, ele vai lá no Mendeley e busca a informação que está lá. Ele ignora a correção que eu fiz. Então aqui embaixo a mesma coisa. Tem o ano de 2018 aqui e também tem aqui. Não é erro, mas digamos que fosse. E se eu corrigisse, tirasse esse ano daqui, a hora que eu mandasse atualizar essa lista de referências, ele traz o ano de volta, porque ele sempre vai manter a referência de acordo com os campos que estão lá, da forma que estão cadastrados no Mendeley. Então, para corrigir esse local aqui, eu teria que vir no Mendeley, clicar no Oliveira, vir em cidade e colocar a cidade correta, Brasília. Então, agora quando eu voltar no Word, ele ainda não atualizou, mas se eu clicar lá em Refresh, atualizar, aí ele traz Brasília. O problema é que tem alguns detalhes que às vezes não é possível corrigir no Mendeley, ou porque ele não oferece o campo, ou porque mesmo oferecendo o campo lá, ele está trazendo, o estilo foi criado de uma forma que ele traz a informação para o lugar errado. Então às vezes você tem que necessariamente fazer a correção aqui embaixo. E aí qual que é o problema, né? Se você corrige, depois atualiza, ele vai voltar as informações como estavam no Mendeley. Ele vai cancelar a sua correção, desfazer a sua correção. E é para isso que existe essa função aqui em cima de exportar. Quando você clica aqui, exportar como, ele te dá duas opções. Compatível com o LibreOffice, se você usar o LibreOffice, ele vai criar uma cópia desse documento. E para o Word mesmo, mas sem os campos do Mendeley. Então o que ele faz? Quando eu clico aqui, ó, exportar sem os campos do Mendeley, ele está dizendo que eu preciso salvar esse documento primeiro, eu ainda não tinha salvo, então vou fazer isso. Salvar como teste. Então, deixa eu cancelar aqui. Meu documento está aqui, está salvo. Eu terminei, fiz tudo que eu tinha que fazer, só preciso fazer correção nas referências. Então eu vou vir aqui, exportar como, e aqui sem os campos do Mendeley, e vou nomear esse arquivo aqui como cópia do teste. Certo? Então repara que eu tenho dois documentos. Eu tenho o teste, tá aqui o nome dele, e quando eu clico nas referências elas ficam com o fundo cinza, quando eu clico nas citações elas também ficam com o fundo cinza, e isso quer dizer o quê? Esse documento está ligado ao Mendeley. Se eu fizer qualquer correção aqui no meio, alterar qualquer coisa, quando eu mandar atualizar, ele vai desfazer a minha alteração. E eu tenho o documento agora que eu exportei como cópia, que se chama cópia do teste. Esse aqui, ó, se eu clicar em qualquer referência, o fundo não fica cinza. Se eu clicar na citação, também não fica. Então esse documento não está vinculado ao Mendeley, ele é independente. Aí nele sim eu posso corrigir, fazer qualquer alteração. E ele, como não tem vínculo com o Mendeley, nunca essa alteração vai ser desfeita. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, o ideal é o quê? Você trabalha no seu TCC, na sua tese, na sua dissertação, né, no seu documento. Quando você concluir e faltar só essa correção das referências bibliográficas, você cria uma cópia e faz a correção nessa cópia, para não correr o risco dele desfazer. Certo?
Então você não corre esse risco. E o outro motivo é que talvez você queira aproveitar esse documento aqui. Imagina que em vez de uma tese, uma dissertação, seja um artigo. Você fez o artigo, fez todas as referências como a BNT, mas aí você vai publicar numa revista que pede outro estilo de citação. Então você poderia, já que esse documento está vinculado ao Mendeley, vir aqui em cima e alterar para o estilo que te interessa. Vai alterar aqui para APA, para APA, né? Então, ó, as citações foram alteradas e as referências também. Então você mantém, é bacana manter os dois, o arquivo com vínculo com o Mendeley e exportar uma cópia sem o vínculo, e nessa cópia você faz as correções necessárias, mas mantém o arquivo original caso você precise, por exemplo, mudar de estilo de citação.